Vamos falar mais um pouco sobre a fé. A fé, um dom. E a fé também, na condição de dom para a salvação, e um dom especial que nos qualifica para um comportamento de vida mais dinâmico, comportamento de vida mais abrangente, mais desafiador, chamado dom da fé. Pessoas que têm o dom da fé. Mas a Bíblia fala, as Escrituras falam sobre o dom da fé. Eu pensei que a fé fosse por si só um dom e definidamente estaria respondido tudo relacionado à fé. Não é bem por aí não. Há outro pelo mesmo Espírito, fé. 1 Coríntios 12, 9. A relação dos dons espirituais que eu creio. Humildemente, alguns malucos aí não creem mais porque já se perderam, né? Entraram num labirinto de confusões. Mas as Escrituras, na sua originalidade, na sua autenticidade canônica, pelo Espírito da Verdade, nos dá esse privilégio também a respeito dos dons espirituais, e dentre eles, o dom da fé. Pessoa que tem o dom da fé, ele é mais ousado, é mais... Dom da fé. Maravilha. Vamos continuar falando, né, sobre a fé. Somos justificados também pela fé. Romanos 5 e 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Há dois tipos de pessoas que vão passar pelo mundo. Viver os seus dias aqui como exemplo de fé, que já mencionamos na gravação anterior, vão atravessar os seus dias como exemplos de fé. E aqueles que, infelizmente, serão maus exemplos. Maus exemplos. Sem dúvida alguma, os mais argutos, né, perspicazes, os inteligentes e sábios vão preferir a fé que os qualifica para a exaltação do nome do Altíssimo como exemplo positivo, exemplo digno de ser lembrado. E os que vão passar por esta vida marcando passos da incredulidade. Interessante, marcando passos da incredulidade. E vão receber no mundo espiritual um epitáfio. Aqui jaz mais um incrédulo, mais um crente que vivia aprendendo, mas nunca chegou ao conhecimento da verdade. Está lá em Timóteo, né? Aqueles que vivem aprendendo e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. A fé, portanto, a gente não pode abrir mão dessa fé. Você não pode procurar outros meios, outros mecanismos, substitutos da fé. Não existe. Nunca existirá. 2 Timóteo ao Rutan 3 diz o seguinte, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está falando sobre aqueles que vivem aprendendo, mas nunca chegam à conclusão do valor incomparável
as riquezas da vida eterna. Estão sempre aprendendo. E nessa rotina de aprende, entram os espertalhões, né? Com as chamadas correntes, sacrifícios, promessas, silícios, para que o indivíduo se torne subserviente a eles, escravos, manipulados por eles, não sejam libertos como os pássaros. Na realidade, a fé veio nos libertar, entendeu? A fé veio nos libertar, porque pela graça somos salvos pelo favor imerecido, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom do Altíssimo. Já falamos sobre isso. Então, os espertalhões da fé usam muito essa tática aqui, você quer ver? Que estamos relembrando nesta oportunidade, enfatizando bem, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Talvez você se surpreenda que eu vou lhe dizer, mas muitas pessoas pensam que o inimigo mortal da humanidade, Satanás, Satã, Sati, não estou nem um pouco preocupado em descobrir a fonética aí do nome dele, porque uma coisa eu sei, já foi aniquilado pelo meu Salvador amado Yahushua. Mas muita gente pensa que Satanás só ataca em determinados setores da vida do homem. Por exemplo, sexo, violência, que mais? Opressão, depressão, estresse, né? Uma opção de coisas por aí afora. Mas ele ataca o indivíduo dentro de um processo vicioso, entendeu? E o que não faltam são pessoas que se propõem a ser agentes de Satanás por ignorância, às vezes sim, até concordo, mas também por má fé. Nós vemos, por exemplo, muitas lideranças religiosas querendo que as pessoas venham comer na sua mão, entendeu? Quando o nosso Salvador amado, Yahushua, ele libertava os homens, os justificava pela fé, que inclusive é uma das provas da criação. A fé é uma das provas da criação, da existência do Criador, porque quando nós somos convocados a crer, a ter fé, essa fé é dirigida a quem? À Majestade Suprema. Não é mesmo? Mas esses manipuladores, esses indivíduos que querem que você viva comendo na mão deles, projetam as pessoas dentro de um campo vicioso. Vive aprendendo, sem nunca chegar a uma conclusão. Isso é o prato preferido deles. Porque quanto mais subserviência, dependência, escravidão a que você estiver sujeito, mais facilmente será manipulado por eles. Quando Yahushua veio, ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentre outras citações escriturais. Então, esse processo maligno, vicioso, não permite que o indivíduo seja livre como os pássaros. Eu tenho convivido com algumas pessoas e procurado manter o diálogo, a amizade dentro do mais amplo possível,
ensinando-lhes sobre a liberdade que nós temos em Yahushua. E muitos são um pouco curiosos e interessados, outros meio resistentes, porque estão dentro de um sistema religioso, dentro de um processo vicioso, né? Já tradicionalmente conhecido. Mas eu quero convidá-lo nesta oportunidade a agarrar-se exclusivamente pela fé, nas bênçãos que o Altíssimo tem lhe dado. Não abrir mão desta fé, porque não existe outro meio de justificação a não ser pela fé. Por quê? Pela graça somos salvos por meio da fé. Um abraço até outra oportunidade.